Todo mundo sabe que George R. R. Martin se inspirou na Guerra das Duas Rosas para criar o conflito entre Stark e Lannister. Mas o que pouca gente percebe é que o mundo de Game of Thrones vai muito além disso. Não é só sobre reis e batalhas, é sobre como o próprio mapa dita o jogo. Quando falamos em Game of Thrones, a primeira coisa em que vem à mente são as intrigas políticas, os dragões e, é claro, as batalhas épicas. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro jogador por trás dos tronos é o próprio mapa? Sim, a geografia de Westeros não é só um pano de fundo bonito. Ela molda guerras, alianças, culturas e até quem tem mais chance de chegar ao poder. Curtiu a ideia? Então já deixa o like e bora mergulhar nesse mundo onde o clima, as montanhas e os mares definem o destino dos reinos. Então vamos começar pelo norte, que é uma terra vasta, fria, com poucas cidades grandes e difícil de conquistar. Esse isolamento geográfico molda a cultura dos nortenhos, que são resistentes, leais às suas tradições e duros na queda. Não é à toa que a casa Stark é reconhecida por sua honra, porque o ambiente cria o caráter nesse mundo. Além disso, o norte está sempre em alerta com o que vem além da muralha. A própria muralha é um marco geográfico e político que define muito da atenção da série. Na vida real, o norte é claramente inspirado na Escócia medieval, com seus clãs guerreiros e terras inóspitas. A muralha remete diretamente à muralha de Adriano, construída pelos romanos para conter os povos celtas, e funciona da mesma forma em Westeros, como uma fronteira entre o mundo civilizado e o perigo do desconhecido. Aliás, se você virar o mapa de Westeros de cabeça para baixo, vai notar que o norte ocupa a mesma posição da Escócia no mapa da Grã-Bretanha. Essa escolha visual sutil de Martin conecta o mundo fictício a memórias históricas reais, como se a gente reconhecesse algo sem nem mesmo perceber. Assim como a Escócia resistiu à dominação total inglesa, os nortenhos também mantêm uma certa independência cultural. Descendo um pouco do norte, nós chegamos às terras fluviais, ao Tridente e ao Porto Real, que é o coração político e econômico de Westeros. A posição geográfica dessas regiões facilita o comércio, a agricultura e, é claro, os conflitos. É o lugar onde todos querem estar ou controlar. Lembra como o Trono de Ferro atrai famílias como os Lannister, os Baratheon e depois os Targaryen? Não é uma simples coincidência. Quem domina o centro, domina também os fluxos de poder. Historicamente, Porto Real tem traços de Constantinopla, que é capital de um império cercado por mar e rotas comerciais. Mas também pode lembrar um pouco de Londres medieval, que é um centro de poder político e de disputas pela coroa. Esse tipo de cidade, estrategicamente localizada e cobiçada por todos, aparece tanto na história real quanto em Westeros. As terras fluviais com o Tridente são como a planície francesa na Guerra dos 100 Anos, um campo de passagem e batalha inevitável, onde todos os exércitos se cruzam e saqueiam uns aos outros. A geografia não apenas molda culturas e economias, ela define o campo de batalha, forma o caráter de um povo e influencia até a arquitetura dos castelos e das cidades. As terras fluviais, por estarem no centro de Westeros, viram um palco constante de guerra. São terras férteis, mais vulneráveis. Os exércitos que marcham do norte para o sul ou vice-versa são forçados a atravessar essa região. As fortalezas como a de Harrenhal, apesar de gigantescas, são mal posicionadas e fáceis de cercar, um símbolo de poder inútil. Já Storm's End, posicionada numa falésia voltada para o mar, é praticamente impenetrável, resistindo a cercos tanto por terra quanto por mar. Poderia muito bem ser comparada a fortalezas como a de Gibraltar ou o Monte San Michel, que são pensadas para resistir a qualquer tipo de cerco. Os exércitos são obrigados a seguir rotas específicas, vales estreitos, pontes como a de River Run ou passagens como a de Neck. Isso obriga generais a considerar o terreno tanto quanto o seu inimigo. E mais do que definir estratégias de guerra, a geografia impõe estilos de vida. Povos que vivem em regiões montanhosas desenvolvem táticas defensivas e culturais um pouco mais fechadas, e regiões costeiras tendem a criar povos mais abertos ao comércio ou à pirataria. A região do vale é praticamente impenetrável por causa das suas montanhas. A casa Arryn sobreviveu intacta muitas
muitas guerras só por estarem muito lá em cima. Já os Greyjoys, nas Ilhas de Ferro, vivem cercados pelo mar. Isso os torna em grandes guerreiros navais, em piratas e também os isola culturalmente. Na vida real, o vale se assemelharia aos Alpes ou aos castelos feudais isolados nos Pirineus, que é uma cordilheira na Europa que separa a Península Ibérica do restante da Europa. Já os Greyjoys lembram os vikings da Escandinávia, que são guerreiros do mar que atacam por necessidade, já que suas terras não produzem o suficiente para os seus povos. As construções também são moldadas pelo ambiente. O Winterfell é rigorosa, feita para resistir ao frio, mas construída sobre fontes termais que aquecem suas câmaras. E a forma como castelos como Pike ou um ninho de águias são construídos dialoga diretamente com estruturas reais da Idade Média. Pike é um castelo fragmentado em rochas isoladas pelo mar. Não é bonito nem confortável, mas é o reflexo exato de um povo endurecido pelos mares. Já o ninho da águia, no topo de uma montanha, simboliza isolamento extremo e elitismo. É quase inacessível e isso comunica poder e distanciamento. A riqueza também tem um papel fundamental no Jogo dos Tronos. Casterly Rock tem minas de ouro, o que explica o poder econômico dos Lannister e sua capacidade de bancar guerras. As cidades livres, como Braavos, dominam o comércio marítimo, o que lhes garante influência e prosperidade. Porto Real, apesar de ser a capital, depende de alimentos vindos de outras regiões. Isso torna a cidade vulnerável a cercos e crises de abastecimento. Algo explorado por Stannis Baratheon na segunda temporada de Game of Thrones. A geografia é, portanto, uma força invisível que molda tanto o campo de batalha quanto o espírito das pessoas e até as paredes onde elas vivem. Você consegue ver como a geografia não só protege, mas também define o estilo de vida de cada casa? Comenta aí qual casa você acha que melhor se adaptou ao seu território. No extremo sul está Dorne, que é uma cidade quente, isolada pelo deserto e pelas montanhas. Essa geografia criou um povo diferente, com costumes únicos e uma história de resistência. Dorne foi o último reino a se juntar aos 7 reinos. E sabe por quê? Porque era praticamente impossível de conquistá-la. A geografia também é resistência, e o estilo de vida mais livre dos dorneses é o fruto direto do isolamento natural. Dorne tem fortes inspirações na Península Ibérica sob domínio muçulmano, com uma cultura mais liberal em relação à sexualidade, à política e à religião. Além disso, como no caso de Granada, Dorne resistiu por séculos até ser integrada ao restante do continente. O calor, a arquitetura, os trajes e até a liberdade em questões de gênero e política remetem ao sul da Espanha antes da Reconquista. Essa influência dá a Dorne uma identidade própria dentro de Westeros, tal como Andaluzia tinha em relação ao restante da Europa medieval. Westeros é só uma parte do mundo. Do outro lado do mar, Essos é um continente vasto, com cidades-estados, desertos, florestas, culturas antigas e povos nômades. É lá que surgem os grandes impérios, as ameaças mágicas e as revoluções sociais, como a libertação de escravos com Daenerys. A geografia de Essos permite a existência de contrastes extremos, das ruínas vulcânicas de Valíria até o deserto escaldante de Meereen, ou as estepes abertas dominadas pelos Dothrakis. Essos tem inspiração direta nas estepes da Ásia Central, no mundo grego clássico e nas rotas comerciais da Rota da Seda. As cidades livres, como Braavos, Volantes e Pentos, lembram potências comerciais medievais como Veneza, Genova ou Constantinopla. Cidades cosmopolitas com sistemas próprios de governo, comércio marítimo e influência política muito além das suas fronteiras. A diversidade dessas paisagens também reflete uma diversidade de povos. Os Dothraki, por exemplo, têm elementos claros das tribos mongóis lideradas por Gengis Khan. São nômades, guerreiros, velozes, ligados à terra e ao cavalo. Uma adaptação direta de culturas que dominavam as estepes da Ásia Central e mudaram o curso da história mundial. Em comparação, Westeros é um pouco mais homogêneo, isolado por geografia e cultura. Tem tradições mais rígidas e uma religião dominante. Já Dorne e as cidades de Essos apresentam uma maior variedade étnica, religiosa e
e até de costumes sociais. Isso cria tensões quando culturas se encontram, como acontece com Daenerys tentando impor ideais de liberdade em sociedades que funcionam por milênios de outro jeito. Em Westeros, o clima não é só uma estação, é uma sentença de morte. O inverno pode durar anos e com ele vem a fome, as migrações e também os mortos-vivos. Isso afeta decisões políticas, alianças e até as guerras. Um inverno longo é uma crise sistêmica, onde nem o ouro de Castle Rock pode comprar calor ou comida o suficiente. O lema dos Starks, Winter is Coming, não é apenas filosófico, é geopolítico. Em um mundo medieval, onde o armazenamento de grãos é limitado e as rotas comerciais congelam, a chegada do frio pode significar o fim de reinos inteiros. E a magia desse mundo também obedece à geografia. Os outros vêm do extremo norte, uma terra de frio sobrenatural. A muralha não só é uma barreira física, mas também uma barreira mágica, formada por feitiços antigos para conter esse mal. Outro exemplo bem forte de magia além da muralha seria Valíria, que foi destruída por atividades vulcânicas catastróficas, que pode ser visto como um paralelo com a cidade perdida de Atlântida e com a ideia de poder arcano associado às forças geológicas. Mas ela também pode ser lida como uma metáfora para Roma ou para Bizâncio, que são civilizações que atingiram um ápice de poder e ruíram por dentro, vítimas da sua própria grandeza. Os Targaryen, últimos sobreviventes desse império, carregam em si o legado mágico de uma terra marcada pelo fogo e pelo magma. Locais como as Árvores Coração, cavernas dos Filhos da Floresta ou até os laboratórios de alquimia como o de Qyburn mostram que a magia brota de lugares específicos, quase como se o próprio solo tivesse algum tipo de memória. Em Westeros, o clima e a magia são forças que transcendem exércitos e transcendem reis. São ameaças globais, silenciosas e implacáveis, lembrando que, por mais que se jogue o jogo dos tronos, o tabuleiro é quem dita as regras. No fim das contas, reis caem, dragões morrem, castelos são destruídos, mas o mapa continua lá, decidido quem pode subir ao trono e quem está fadado à derrota. A geografia de Westeros não é apenas um cenário de história, ela é um personagem invisível constante que molda cada decisão e cada batalha, assim como cada destino. Quando olhamos para o mapa com atenção, percebemos que ele não está lá só para nos orientar. Ele dita alianças, cria tensões, isola culturas, protege e destrói ambições. As montanhas, os mares, os desertos e o frio são mais leais ao seu papel do que qualquer casa nobre. O verdadeiro jogo dos tronos não se joga apenas com espadas ou intrigas. Ele se joga sobre a terra e a terra nunca faz alianças. Por isso que talvez o verdadeiro rei em Westeros seja o próprio mundo, silencioso, imutável e impiedoso. E talvez Westeros funcione tão bem justamente porque seu mapa nos é, de algum modo, familiar. Ele espelha o nosso mundo, distorcido, misturado, reinventado, mas ainda assim reconhecível. Como se Martin nos dissesse, o mundo muda, os nomes também, mas o poder, meu amigo, o poder sempre obedece à geografia. Essas comparações mostram que Martin usa nossa própria história e geografia como alicerce. Ele não copia o mundo real, ele o traduz, adaptando para o cenário onde dragões e magias coexistem com realismo político e geográfico. E é justamente isso que torna Westeros tão crível. É uma ficção enraizada em mapas que a gente já conhece, mesmo que de forma inconsciente. Mas e aí? Depois de tudo isso, você ainda acha que Game of Thrones é só sobre dragões, sobre traições? Se você curtiu esse mergulho na geopolítica de Westeros, já deixa o like, compartilha e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E se você quiser continuar nessa vibe de como mundos fictícios usam geografia para contar essas grandes histórias, clica no card aqui em cima e assiste ao vídeo sobre a geografia de Avatar, a Lenda de Aang. Valeu para quem assistiu até aqui e até a próxima no Narrativerso.